Aqui no canal, já falamos sobre países que nunca existiram, países desconhecidos e países que costumavam existir. Hoje, pensei que daríamos uma olhada em novos países que podem existir em breve, com a possibilidade de serem criados nos próximos anos, décadas. Agora, para ser claro, não estou apoiando a independência dessas regiões especificamente, então não fique bravo comigo nos comentários, estou apenas listando as regiões nas quais existem fortes movimentos de independência ou governos regionais que buscam independência. Então vamos começar. Primeiro, a Catalunha. Com sua capital em Barcelona e localizada no nordeste da Espanha, a Catalunha tem desejado a independência há algum tempo. É uma das províncias mais ricas do país, então provavelmente eles acham que podem se sair muito bem sem a Espanha e têm buscado a independência, tanto através de movimentos populares quanto através do próprio governo regional. Houve um referendo em 2014, mas foi considerado ilegal e inválido. Dos votantes, 80% queriam a independência. Em 2017, eles tentaram novamente e praticamente a mesma coisa aconteceu com o referendo sendo inválido. Precisamos levar em conta que a Espanha é composta por várias regiões autônomas, muitas das quais eram seus próprios reinos até a Idade Média. A Catalunha costumava fazer parte do Reino de Aragão, então o desejo deles por independência pode vir dessa separação histórica. O problema para a Espanha é que conceder independência à Catalunha poderia desencadear um efeito dominó e efetivamente dissolver o país em vários estados menores. Existem movimentos de independência em outras comunidades, como Galícia, País Basco ou Andaluzia, embora em dimensões menores que as da Catalunha. A seguir, o Kurdistão. Este tem o azar de estar localizado em uma das regiões mais instáveis do mundo em nosso tempo, o Oriente Médio. Eles têm lutado e argumentado por um estado separado para o povo de etnia curda por um tempo, mas até agora não conseguiram obtê-lo. A máxima reivindicação de seu território se estende de parte da Turquia à Síria, Iraque e Irã. Aqueles que desejam a formação de um Estado soberano afirmam que essas regiões são de maioria curda e, portanto, deveriam ser capazes de se governar. Outros são um pouco mais moderados e simplesmente querem mais autonomia dentro dos limites nacionais atuais dos Estados nas regiões. E algum progresso foi feito neste aspecto. No Iraque, o Kurdistão iraquiano recebeu o status de região autônoma. Eles realizaram um referendo em setembro de 2017 e 92% dos eleitores queriam independência, mas o Iraque rejeitou o voto. Havia também um pequeno reino do Kurdistão dentro do Iraque, na fronteira com a Pérsia na época, mas só durou de 1922 a 1924 e sempre foi não reconhecido. Assim segue a luta deles pela independência. Agora viajamos para a África, para a Líbia Oriental e Ocidental. Após a revolução na Líbia há alguns anos, o país mergulhou em muita instabilidade. Pelo que eu pude entender, basicamente existem muitas entidades e governos diferentes tentando controlar e governar o país, e eles não se dão exatamente bem. Além dos muitos governos autoproclamados, que não parecem ter reunido muito apoio, pelo menos até agora, existem duas principais áreas de controle. Uma é o governo reconhecido internacionalmente e apoiado pela Organização das Nações Unidas em Trípoli, que é o Oeste, e então algumas regiões que favorecem o governo do general Haftar no leste, baseado na cidade de Tobruk. O conflito entre essas duas principais facções pode resultar em uma divisão real do país, criando dois novos estados soberanos. Agora vamos para o lugar favorito de todos, os Balcãs. Quando a Iugoslávia se dividiu, obtivemos Eslovênia, Croácia, Sérvia, Bósnia, Macedônia e Montenegro. Há também o Kosovo, que, como sabemos, causa muita discussão a respeito de sua independência ou autonomia. Mas adivinha o quê? Há outra questão de separação sobre a qual todos podem discutir. Agora, isso é um pouco confuso, mas dentro da Bósnia-Herzegovina existem duas regiões principais. A Federação da Bósnia-Herzegovina, que tem uma grande população croata, e a República Srpska, que eu não consigo pronunciar.
É chamada de República Sérvia ou RS, para abreviar para não ser confundida com a nação real da Sérvia, que está bem ao lado. A RS tem uma grande maioria sérvia, e por isso há algum tempo eles têm desejado independência da Bósnia. As autoridades locais tentaram realizar um referendo, mas o governo central da Bósnia recusa porque, obviamente, eles não querem perder uma grande parte do seu país se mudando para um dos meus lugares favoritos, a Escócia. O povo escocês teve sua palavra em 2014, e por uma margem um tanto estreita, eles preferiram permanecer no Reino Unido em vez de serem independentes. Mas desde 2014 até agora, muita coisa aconteceu, especialmente todas as questões com o Brexit. Muitas pessoas argumentam que uma das principais razões que levaram o povo escocês a querer permanecer no Reino Unido foi que eles queriam permanecer na UE. Se eles tivessem saído, sua admissão na época na União poderia ter sido bloqueada pelo próprio Reino Unido ou por outros países que querem desencorajar movimentos de independência dentro de seus próprios países, como a Espanha. Isso é evidente no fato de que quando o Reino Unido votou pelo Brexit, quase toda a Escócia, se não toda, votou contra, querendo permanecer na UE. Na verdade, desde que isso aconteceu, o governo escocês insistiu e até tomou medidas para que um novo referendo para a Escócia ocorra e o povo escocês tenha a chance de expressar sua opinião sobre a independência mais uma vez. Os efeitos do Brexit podem levar a muitos problemas com a unidade do Reino Unido, mas isso é um assunto para outro vídeo. De volta à África, Somalilândia. Esta região já se considera independente e, na verdade, tem relações diplomáticas não oficiais com alguns países. Mas o governo é reconhecido apenas de facto internacionalmente. Está localizado no noroeste da Somália, uma região que também é assolada por instabilidade e problemas em geral. Isso levou a área de Somalilândia a se separar efetivamente da Somália. Eles têm seu próprio governo, moeda e exército. A Somália como um todo está meio bagunçada agora. Há a Somalilândia, que é praticamente independente, depois há a própria Somália, depois há áreas controladas pela Etiópia em apoio à Somália, e então temos áreas governadas diretamente pela União Africana, enquanto certas milícias locais assumem o controle de outras regiões. Parece que a autoproclamação de independência da Somalilândia correu bem, e eles conseguiram funcionar bem como uma nação por conta própria dentro das limitações da região. Tudo o que resta é resolver a disputa deles com a Somália e ter reconhecimento internacional. O próximo é na Rússia, tecnicamente. Kaliningrado. Este é aquele pequeno pedaço de terra russa que sempre vemos nos mapas no meio da Europa e nos perguntamos por que a Rússia tem esse esclave entre a Polônia e a Lituânia. Kaliningrado faz parte da Federação Russa, porque após 1945, a metade norte da antiga Prússia Oriental foi anexada à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Após 1991, Kaliningrado permaneceu russo, porque não era uma república dentro da União, então não podia pedir independência. Era uma parte da República Russa, e já era principalmente povoada por russos, e aparentemente ninguém mais a queria, seja por causa do problema de incorporar um território estrangeiro ou porque não queriam irritar os russos. Então, mesmo hoje, as chances de se tornar independente são, eu diria, muito, muito pequenas. Algumas pessoas afirmam que deveria ser devolvido à Alemanha, mas a Alemanha não o quer, e os países bálticos mais a Polônia provavelmente ainda não querem irritar a Rússia ou lidar com os problemas de incorporar uma grande região em seus países. Desde 2004, com a ampliação da UE, a região se tornou ainda mais isolada de seu próprio país. Então a lógica indicaria que algum tipo de solução seria encontrada, mas eu não acho que veremos uma mudança nisso tão cedo. Na Ásia, Coreia. Agora, eu sei o que você está pensando, a Coreia já existe. E sim, mas eu me refiro a uma Coreia unida. Temos ouvido falar muito sobre a Coreia do Norte e do Sul ultimamente, e não pelos melhores motivos. Por uma grande parte de sua história, a Coreia foi um único reino.
Somente após a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria ocorreu a sua divisão entre o norte, influenciado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o sul, influenciado pelos Estados Unidos da América. No entanto, mesmo que a Guerra da Coreia nunca tenha oficialmente terminado e apenas um armistício tenha sido assinado, não um tratado de paz, há um processo de reunificação em andamento. No dia 15 de junho de 2000, ocorreu a Declaração Conjunta Norte-Sul. O primeiro ponto da declaração é: o Sul e o Norte concordaram em resolver a questão da reunificação, independentemente e através dos esforços conjuntos do povo coreano, que são os mestres do país. Singular. Isso foi reforçado em 2018 com a Declaração de Panmunjom para a Paz, Prosperidade e Reunificação da Península Coreana. Os primeiros passos provavelmente seriam a completa desnuclearização verificada da península, seguida pela desescalada das tensões militares, um fim formal à guerra e mais cooperação entre os dois países em níveis sociais e econômicos, levando a uma possível unificação. Mas, claro, para que isso aconteça, o regime opressivo do norte teria que se abrir e chegar ao fim, algo que parece improvável, pelo menos por enquanto. E finalmente Saara Ocidental. Este é um território disputado que é reivindicado pelos locais e também pelo Marrocos. Até hoje, seu status é um tanto indeterminado. Houve conflitos entre os dois lados. E desde 1991, a Organização das Nações Unidas conseguiu impor um cessar-fogo, mas também não reconhecem um vencedor e soberano da área. Em um nível internacional, alguns países concordam que pertence ao Marrocos, outros o tratam como um país separado. As negociações ainda estão em andamento, então teremos que esperar para ver o que acontece, esperamos que resolvam pacificamente. Então, essas foram algumas regiões do mundo que podem se tornar independentes no futuro, formando novos países ou reinstalando históricos ao redor do mundo. Muitos desses já foram mencionados em vídeos anteriores, porque, como eu disse, muitos deles têm história como reinos ou nações independentes ao longo da história no passado. Enfim, obrigado por assistir a este vídeo. Como sempre, deixe um comentário abaixo com suas opiniões, correções ou sugestões. Se você gostou do vídeo e quer acompanhar os próximos, lembre-se de se inscrever e te vejo na próxima vez.